Nesse vídeo eu quero tratar sobre os objetivos da contabilidade. Então este vai ser o assunto de hoje, que faz parte de uma playlist específica aqui no canal, que é de teoria da contabilidade. O livro-texto base que eu estou utilizando nesta introdução, é um livro introdutório, Estudando Teoria da Contabilidade. Tem um link aqui na descrição, já é um livro bastante antigo, mas que eu usei na faculdade, por isso que eu gosto dele. Eu estou atualmente, deixa eu ver em qual capítulo, a unidade 4, que seria o capítulo, deixa eu ver certinho para não falar besteira aqui, a unidade 4 que seria o capítulo 4, e esse capítulo, ele trata sobre o conceito e objetivos da contabilidade. As pessoas que escreveram esse capítulo são Hernani Ott e Charline Barbosa Pires, da Unicinos. E eu já dei início a esse capítulo no vídeo passado, inclusive, onde eu tratei sobre conceitos de contabilidade que existem alguns. Então vamos ao vídeo de hoje, sobre o tópico que ele trata, que são objetivos da contabilidade. O estudo de pesquisa em contabilidade, número 1, de acordo com Monitz, traz toda uma referenciação aqui. Então, o estudo de pesquisa de contabilidade, número 1, segundo este autor aqui, estabelece como objetivo da contabilidade, em primeiro lugar, a medição dos recursos que determinada entidade possui. Então, esse é um dos objetivos da contabilidade. Uma vez que você tem um contador fazendo a contabilidade da sua empresa, ele tem o principal objetivo, que é medir todos os recursos que uma determinada entidade possui, medir de forma quantitativa, numérica. Então, este é o primeiro grande objetivo da contabilidade, simplesmente medição. Segundo objetivo, a evidenciação dos direitos contra tal entidade e os interesses nela existentes. Vamos repetir. Então, estabelece como objetivo da contabilidade medir, segundo, a evidenciação dos direitos contra tal entidade e os interesses nela existentes. Então, tudo aquilo que é de direito daquela instituição, de direito que lhe pertence, isto também cabe como um dos objetivos do contador. Objetivo número 3. A medição das variações ocorridas nesses recursos, direitos e interesses. Então, sempre que existe uma variação nesses recursos, como já é o primeiro objetivo, que é medir estes recursos, sejam quais forem eles, e instruir o dono da empresa ou aquele que precisa da informação contábil do que sejam seus direitos do ponto de vista patrimonial, claro. E o objetivo número 3, então, é medir todas as variações que ocorrem nesses recursos, porque os recursos, sejam quais forem eles, bens, direitos e obrigações, estão sempre variando conforme a economia de um país, conforme a situação também da própria empresa. Medir as variações ocorridas nesses recursos, direitos e interesses. Objetivo número 4 da contabilidade, a atribuição a períodos determinados nestas variações. Todos já devem ter visto, ou se não viu, quando você tiver acesso a algum documento contábil, vai perceber que a apuração do resultado do exercício sempre tem essa palavra do exercício, do período. O que significa? Que toda a medição feita dos recursos daquela empresa foram feitos em um determinado período de tempo, num determinado exercício, que geralmente na contabilidade se utiliza o ano comercial, então o exercício fiscal ou exercício comercial também, que são diferentes. Mas no final das contas, o que isso quer dizer é que existe um período de tempo. Objetivo número 5, a utilização de um denominador comum, moeda, para exprimir os dados anteriormente tratados. Então, uma vez que o contador agora ele tem por objetivo, ou a contabilidade tem por objetivo medir, tem por objetivo demonstrar os direitos de tal empresa do ponto de vista patrimonial, medir as variações, além de colocar um tempo determinado, um período, ele também precisa colocar uma moeda aceita, né, para conseguir trazer tudo isso de forma quantitativa. Então, resumindo esse último objetivo, e aqui são 5 objetivos, 1, 2, 3, 4, 5, é que toda essa medição precisa ser de forma quantitativa. E essa forma quantitativa, ela é percebida a partir da moeda corrente daquele país. Então, se ele está fazendo a contabilidade no Brasil, estamos falando de reais, e de forma quantitativa é possível observar a medição patrimonial de uma empresa. Por sua estreita relação com os fatos econômico-financeiros, cabe à contabilidade capturar e processar todos esses fatos, valendo-se de uma metodologia adequada e mantendo
se fiel à sua essência. Os autores, referidos no parágrafo anterior, reforçam os dois pilares essenciais da contabilidade: a mensuração e a evidenciação. Mensurar e evidenciar, entendendo que a contabilidade se encontra habilitada para atender adequadamente a estes dois pilares, buscando apoio em áreas como o direito, que faz parte também do uso da contabilidade, a economia, a informática, os métodos quantitativos, a matemática. Argumentam que é bem verdade que esse processo se faz presente a doutrina contábil como respaldo científico. Claro que existe um método, né? Então a contabilidade é uma ciência, ao mesmo tempo que se vê potencializada com as questões práticas do dia a dia das organizações. Então aqui nós temos que observar que a contabilidade ela não pode se afastar da realidade. O que determina, na minha visão, o que um contador precisa fazer ou não é a prática. Claro que a teoria também faz isso, mas as duas coisas precisam sempre conversar, o que é prático e o que é teórico. Por isso, independentemente do seu caráter científico, a contabilidade apresenta uma faceta marcadamente prática, que é o que eu acabei de dizer, que assume grande importância como um elemento de avaliação da entidade e de seus dirigentes de prestação de contas da gestão realizada, além de fornecer os insumos necessários para que os seus usuários, sejam eles internos ou externos, tenham condições de tomar decisões. Lembrando que a contabilidade, quando ela tem este grande missão, na verdade, ela tem que, a partir de dados, gerar informações, a partir de informações, conseguir gerar demonstrações contábeis confiáveis e fidedignas. São vários os usuários dessas informações, tanto usuários internos da empresa como externos. Então, a boa confecção de dados contábeis permite que usuários tenham acesso às informações da empresa, não somente da empresa, mas os usuários tanto de fora como de dentro. Insumos neste contexto compreendem as informações proporcionadas pela contabilidade, as quais, de acordo com Eudícebus e Marion mesmo, apresenta-se de forma estruturada. Essas informações que os usuários externos e internos têm acesso, essas informações elas precisam estar organizadas, elas precisam estar estruturadas, e as demonstrações contábeis demonstram isso. Todas elas estão sempre muito bem estruturadas, obedecendo a rigor um processo. Apresentam-se de forma estruturada, contemplando primordialmente elementos de natureza financeira e econômica. Então, todas as informações que estão contidas nesta estrutura básica sempre são financeiras e econômicas, primordialmente. E, subsidiariamente, informações de natureza física também, como produtividade e social. Não necessariamente essas informações de produtividade envolvem aspectos financeiros e econômicos. As informações de natureza física podem incluir, por exemplo, quantidade física produzida, quantidade física de produtos vendidos, física mesmo, produto, 4 caixas de alguma coisa. Número de clientes ativos, né? Então tudo isso compõe a informação contábil. As informações de produtividade podem incluir, por exemplo, o valor das vendas por cliente, salário médio dos empregados, valor das compras por fornecedor, obtidas pela divisão de valores monetários por elementos físicos. As informações de natureza social podem incluir, por exemplo, projetos sociais envolvidos pela empresa, nível de escolaridade, da força de trabalho, o balanço social, entre outros. Os autores destacam que as informações, e aqui eu finalizo o vídeo de hoje, pelo menos do ponto de vista da leitura, os autores aqui mencionados destacam que as informações emanadas do processo contábil são estruturadas, elas não são jogadas, não são desorganizadas. Isto é, não são divulgadas aos usuários de forma dispersa, mas sim obedecem a um esquema de planejamento contábil compreendido dentro de um sistema de informação. Bom, então hoje neste vídeo nós vimos que aprendemos um pouco sobre os objetivos da contabilidade, e que são basicamente 5, né? A mensuração ou a medição dos recursos que uma empresa ou uma entidade possui, evidenciar para tais usuários dessa contabilidade, no caso da empresa, quais são os direitos do ponto de vista patrimonial principalmente, a medição dessas variações também é o outro objetivo de todas as variações, né? Porque um bem, um direito, uma obrigação está sempre variando. O quarto objetivo é a atribuição de um período determinado, vejo que está ficando cada vez mais organizado, e o último objetivo é utilizar um denominador comum, que neste caso, para que isso se torne bem quantificado, é a moeda corrente de um país. Eu fico por aqui. No próximo vídeo eu quero tratar sobre usuários e as suas necessidades de informação. Continuando, então, talvez eu tenha que gravar 2 vídeos sobre isso, porque o texto é bastante longo sobre essa
questão dos usuários e suas necessidades de informação. Eu vou deixar aqui no final um vídeo de recomendação que eu gravei na semana passada sobre conceitos de contabilidade e também uma playlist específica. Eu fico por aqui até terça-feira que vem, onde eu lanço toda semana um vídeo sobre teoria da contabilidade. Valeu!